Olá, pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, do canal Professora Gisele Mendes do YouTube e professora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso quadro intitulado Bate-Papo Penal, do nosso canal, que se recebe hoje o professor Spencer Todd Siedel. O professor Spencer Todd Siedel, ele é especialista em direito penal digital, pessoal, um tema que nós já comentamos num quadro Novidade Legal anteriormente, e é um ramo do direito bastante vanguardista e que tem evoluído muito nos últimos tempos, com novos crimes super interessantes que nós vamos comentar na entrevista de hoje. Então, bem-vindo, professor Spencer. Como o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, Gisele? Muito obrigado pelo convite. Que prazer em te ver, apesar de te acompanhar diariamente, diuturnamente. Eu fico muito feliz em estar aqui com você virtualmente, mas muito feliz pelo convite também. Muito obrigada, professor. Olha só, gente, uma dica de literatura penal, que a gente também tem esse quadro, é o livro, o curso de Direito Penal Informático do professor Spencer Todd Siedel, que saiu recentemente pela Juspodium. É um curso completo, com parte geral e especial, em que ele comenta todos os crimes informáticos que tem na legislação brasileira, de uma maneira bastante crítica e completa. Então, recomendo, adorei a leitura do livro. Inclusive, quando a gente falou da novidade legal também, foi com base em boa parte das críticas que o professor Spencer faz. O professor Spencer, que é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo e que também é formado, mestre e doutor pela USP. E se especializou nessa área. Gostaria que você comentasse um pouco, Spencer, por que você se apaixonou pelo direito penal informático? Maravilha. Bom, primeiro, parabéns pela sua gestão aí na Universidade Estadual. Obrigado pelo convite. Obrigada. Agradeço a própria universidade através da sua pessoa. Bom, o direito Obrigada. penal informático, né? Eu chamo de direito penal informático, eu não chamo de direito penal digital. Ele surgiu na minha vida porque eu comecei a vida na informática. Então, eu gostava demais, eu tinha uma BBS, que era uma espécie de um provedor de internet, eu gostava muito de tecnologia, meu avô sempre me estimulou muito a estudar tecnologia, e eu, sem saber o que fazer, para onde seguir, entrei no direito, e ali no direito eu queria ver se eu encontrava alguma coisa que fazia minha paixão, que era a tecnologia, se unir ao direito, que seria talvez, e como se tornou, uma outra paixão. Então, eu queria tentar juntar isso. E durante os meus primeiros 2 anos de faculdade, os meus professores diziam que não existia nenhuma forma de reunir a informática, a tecnologia da informação com o direito. Meu professor de Direito Civil dizia que isso era coisa de primeiro mundo. Minha professora de Direito Penal, matéria pela qual eu me apaixonei no 2º ano de faculdade, ela dizia que não sabia nem ligar um computador e que, portanto, não poderia me ajudar a desenvolver essa área. Mas eu, muito inquieto, queria dar um jeito de ligar o direito à tecnologia e fui pesquisando ao longo da faculdade. E fiquei muito surpreso com o fato de que ninguém pesquisava a área. No Brasil não existia nenhuma literatura que estivesse focada nessa área. E quando eu cheguei no 5º ano de faculdade, ou seja, de 99 a 2003, eu procurava alguém que estudasse a área para eu perseguir essa pessoa e aprender, e não encontrava ninguém. Então, quando eu entrei no mestrado, quando eu passei na prova do mestrado e chegou o momento de desenvolver o projeto, eu pensei, poxa, seria muito ousado querer desenvolver essa área? Eu acho que todos nós, né, professores, você bastante tempo como eu, nós temos um pouco de receio de ser ousados o suficiente para criar uma nova área, criar um novo princípio, criar um novo tema. Mas como eu não me identificava em nada no direito propriamente dito, eu decidi ousar. Então, passei aí os últimos 20 anos pesquisando em outras línguas, porque o Brasil ainda não possui uma robustez dogmática na área, um sonho de construir essa área. Então, nesses 20 anos, eu tive esse sonho. No mestrado, construí uma parte, no doutorado, construí outra parte. E aí, quando acabou esse momento de desenvolvimento acadêmico, eu falei, bom, agora é hora de ousar. Conversei com a Juspodium falou, a gente encara, escreve que a gente encara e produz. E aí, aproveitei a pandemia para desenvolver todos aqueles raciocínios que foram surgidos nesses últimos 20 anos. Artigos que a gente foi construindo, né? Foi compilando como se fosse um quebra-cabeças e virou esse curso aí que está fazendo um sucesso bastante grande, maior do que eu esperava. Muito legal, Spencer, parabéns, porque tem áreas realmente do conhecimento, como a genética, eu sempre me interessei muito por ela, até escrevi meu mestrado sobre isso, que as pessoas no começo acham que não tem nada a ver com o direito, e o direito ele regulamenta esses comportamentos que são novedosos, né, justamente para poder tentar proteger alguns bens jurídicos que são fundamentais. Aí eu queria que você comentasse com a gente, aproveitando, né, a temática do livro, sobre esses novos crimes que surgiram, sobretudo no direito penal, na tutela da dignidade sexual, né, o direito penal sexual, que se chama, esses novos crimes ligados tanto ao registro não consentido de cena de intimidade sexual, o artigo 216b,
quanto também a divulgação dessas fotos, né? Nem sempre de nudez, algumas vezes fala que, né, qual seria o alcance, se é nudez, se é uma foto de cunho sexual, de intimidade sexual, se é estritamente o que está no tipo, lá no 218C. E as críticas que você tece muito bem ali no livro a esses dois novos crimes. Eu vou começar apresentando uma questão um pouco mais genérica e depois eu entro na sequência. Eu acho Claro. essa pergunta excelente. Aliás, é a minha parte preferida do direito informático. Os dois caminham muito juntos, né, Spencer? Acho que muito. Essa tutela da intimidade sexual empurra o desenvolvimento do próprio direito penal informático, né? Com certeza, né? Qualquer ambiente, a gente brinca assim, né? Qualquer ambiente que você passe a frequentar se torna um ambiente relevante, né? Como a informática se torna o ambiente em que quantas horas do dia nós passamos? Aqui no meu celular, para você ter uma ideia, só hoje já foram 3 horas e 18 minutos e nós estamos aqui, não é nem meio-dia ainda. Verdade. Então, numa situação em que você frequenta mais um ambiente, você desenvolve uma importância para o ambiente, você vai construir, obviamente, uma relevância das condutas efetivadas nesse ambiente. E esse é o caminho que eu queria começar desenvolvendo. Você tem, óbvio, valores que surgem na sociedade, valores esses que às vezes têm equivalência penal, às vezes não, né, com o nome de bens jurídicos, e situações em que esses bens jurídicos sofrem modificações, você cria novos bens jurídicos e, portanto, você cria novos tipos penais. Na questão da sexualidade, não existe um novo bem jurídico propriamente dito, mas existem novas formas que afetam os tipos penais, desde tipos penais clássicos, como existe gente que chama impropriamente, incorretamente, o delito, um delito de constrangimento ilegal de estupro virtual, porque existe aí uma nova forma de coação, que nós vamos falar na sequência, mas também surgem outras circunstâncias que a informática acaba pressionando para se tornarem tipos penais específicos, como, por exemplo, né, o 218C, que vai falar da exposição pornográfica não consentida através da rede, ou 216B, que vai falar do registro não autorizado de cena de caráter sexual ou de nudez. E é muito interessante que, no final das contas, esses são tipos penais muito, muito mal pensados, né? E eu dou uma coisa muito especial um raciocínio muito especial nessa minha ousada expressão mal pensados. Infelizmente, o artigo 218C, que é anterior ao 216B, ele traz uma expressão que é péssima para o direito penal. Ele fala assim, que a exposição pode acontecer por qualquer meio, eu estou chamando de exposição, mas o 218 tem vários núcleos de tipo, que essa exposição pode acontecer por qualquer meio, e aí o legislador coloca ali vírgula, inclusive pelo meio informático. Não é só isso, né? Mas genericamente é essa expressão, inclusive pelo meio informático, como se o meio informático fosse tão importante ou tão pouco importante quanto o meio comum. Então, para o legislador, apesar de a gente falar aqui no início da nossa entrevista que a tecnologia e a informática trouxeram novas formas, novos métodos, novas ferramentas, novos modus operandi para cometimento de delitos sexuais, o legislador não achou isso uma coisa relevante. Ele chegou à conclusão de que divulgar uma fotografia de nudez pela internet ou por sei lá, por meio comum material é a mesma coisa. Então, para o legislador, tirar uma fotografia de nudez, com todo respeito, minha ou sua, imprimir e mostrar para as pessoas, é o mesmo delito de eu pegar essa mesma fotografia, escanear, colocar numa rede mundial de computadores e em uma hora... Muito mais grave, né? É muito mais grave. Então, o legislador comete erros de avaliação da importância da informática como esse. Menos de 6 meses depois, ele muda o artigo 122, né, que tem agora a questão da automutilação dentro dele, e diz que não, se houver a instigação, ou auxílio ao suicídio ou à automutilação através de meios informáticos, aí não, aí é importante. Quer dizer, o legislador não tem uma coerência absoluta. Quer dizer, a instigação ao suicídio ou automutilação feita pela internet é super importante, super grave, mas a exposição pornográfica de imagem de nudez, não, a internet não é tão importante. Isso é mais frequente, né? É muito mais frequente, né? Se você jogar hoje, por exemplo, em sites especializados em pornografia, você vai identificar que existe uma grande quantidade de vazamentos, confiou na namorada, ou seja, é até uma categoria pornográfica específica, que, aliás, é alvo de um outro livro que eu escrevi também. Mas esse é um grande ponto importante para que nós levemos em consideração, né? O legislador não entendeu que a internet é um meio mais gravoso, que gera mais ofensividade, mais prejudicialidade, mais velocidade de divulgação. Para ele não é uma coisa tão importante. E o mesmo vai acontecer com o artigo 216B. Ele é muito, muito mal colocado dentro da lógica penal, né? Porque se a gente falou agora um pouquinho que existe uma relevância entre a construção de um novo bem jurídico e a alocação de um tipo respeitando essa nova construção,
O 216B fez uma coisa bizarra, né? Ele colocou lá o tipo de registro de cena de nudez, ou ato libidinoso, ou ato sexual, então, o registro dessa não autorizado, dessa intimidade sexual, foi colocado dentro de um capítulo que fala da exposição da intimidade sexual. Então, o legislador não acertou nem mesmo o encaixe do tipo penal no capítulo adequado. A exposição pornográfica não consentida do 218C que tinha que estar aqui. E o 216B não deveria estar, pelo menos não num capítulo que fala da exposição. Mas muitas situações, como você apresentava, são novas. Por exemplo, hoje em dia, antes você tinha o raciocínio de que você mantinha uma relação sexual com uma pessoa mediante violência ou grave ameaça, e hoje o conceito de violência e grave ameaça modificou graças à tecnologia, né? Então, o que é mais importante para você? Levar um soco na cara, ou 10 socos na cara, ou ter um dado de intimidade seu revelado na rede? Entendo eu, para a nova geração, para as novas gerações, para as pessoas que têm uma construção, um valor de personalidade dentro da rede, é mais importante você manter essa incolumidade, essa dignidade de usuário intacta, do que até mesmo um soco na cara. E para o legislador de 40, era mais importante você proteger uma pessoa que mantém a relação sexual forçada através de uma coação física, do que, obviamente, numa lógica de personalidade informática. Mas mudou. Né? Hoje em dia, se eu apontar uma arma para a cabeça de uma pessoa e falar assim, vou manter uma relação sexual com você, isso pode até ser menos gravoso do que eu falar, se você não mantiver uma relação sexual comigo, eu vou divulgar suas fotos de intimidade, sei lá, coisas nesse sentido. No mesmo sentido, a questão de outros valores, mas muito menos importantes do que a própria intimidade, ou muito menos assustadores como a intimidade, que é eu pegar, por exemplo, o seu próximo livro, criptografar o seu próximo livro e falar assim, agora, ou você mantém uma relação sexual comigo, ou eu não vou lhe dar a chave descriptográfica para você poder publicar o livro que você passou anos escrevendo. Então, valores que a tecnologia corrompeu, ou modificou, ou permitiu outra forma de execução, precisam ser repensados, né? E o livro passa muito por isso. Muitos institutos que o direito penal desenvolveu na década de 40, que são institutos de uma sociedade material, perdem um pouco a razão de existir do modo como existem hoje, porque a sociedade hoje ela é em grande parte imaterial. Perfeito, Spencer, muito bom. Eu sei que você tem inúmeras críticas aqui no livro, por isso que eu recomendo veementemente a quem gosta dessa área, que ainda é uma área novedosa, né, Spencer, do direito penal informático, que leia o livro, porque a parte geral ela é muito específica em relação a essas novas formas de comportamento criminoso, e depois a parte especial é muito rica, porque não são só esses crimes que a gente chama de crimes sexuais digitais, ou crimes que são crimes que podem ser cometidos, como você bem colocou, também pela via digital, que seria muito mais grave, embora o legislador não tenha observado, ou seja, crimes informáticos impróprios, né, que também tem aqueles crimes informáticos próprios, como a invasão de dispositivo informático, lá do 154B, e estão todos aqui no seu curso, né? Então, recomendo vivamente que o leitor faça a aquisição da obra, que tenha acesso à obra, porque eu tenho certeza que a leitura vai ser muito produtiva, e agradeço imensamente que você tenha estado conosco nesse bate-papo penal, para poder deixar aí esse aperitivo para os leitores do nosso canal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o seu convite. Aproveito para dizer a vocês que existe um código hoje funcionando na verdade, até o dia 16, hoje é dia 14 de outubro, até o dia 16 de outubro, o código CIDOU, que é o meu sobrenome, né? CIDOU, OUT de outubro, CIDOU OUT 2020, CIDOU outubro 2020. Legal. Ele dá quase 30% de desconto no livro. Ele sai de R$ 119,90 por R$ 84,90 até o dia 16. Olha, que ótimo. Então, é mais um incentivo para todo mundo adquirir o livro do professor Spencer Tauxedo. Muito obrigada pela entrevista, então, Spencer, e voltamos proximamente com mais um bate-papo penal aqui no nosso canal, professora Gisele Mendes. Muito obrigada. Obrigado, Gisele. Sempre um prazer. Admiro muito você. Até a próxima. Obrigada, igualmente. Tchau.